Olá, ouvintes CBN, sejam bem-vindos a mais uma edição do Timeline CDL, o programa que traz insights práticos para impulsionar o sucesso dos seus negócios. Eu sou Alexandre Brandão e hoje temos mais um programa focado em vendas para você. Nossa convidada de hoje é Mônica Monglió. Ela é fonoaudióloga, especialista em voz, mestre em educação e por 10 anos foi responsável pelo treinamento de comunicação dos repórteres e apresentadores das 2 emissoras de TV do estado. Mônica está aqui para falar sobre um tema fundamental, a comunicação como ferramenta de vendas. Boa tarde, Mônica, é um prazer tê-la conosco aqui no Timeline CDL. Boa tarde, Brandão, boa tarde a todos. É um prazer enorme para mim estar aqui, para a gente poder conversar um pouco sobre vendas e comunicação. Antes da gente começar a falar sobre exatamente em vendas, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional. Então, Brandão, eu comecei a minha vida profissional trabalhando como fonoaudióloga num consultório. Então, eu ajudava pessoas, desenvolver pessoas que tinham problemas de comunicação. E a partir daí me surgiu a oportunidade de me tornar, então, fonoaudióloga da maior emissora de televisão do Brasil, que naquele momento definiu que ia ter um fonoaudiólogo aí em cada emissora. E aí, fazendo esse treinamento desses repórteres, desses apresentadores, começou a me trazer uma expertise muito grande de comunicação e dali eu parti para trabalhar nas empresas comunicação, de equipes de vendas, de líderes, de gestores, e aí a comunicação nunca mais saiu da minha vida. Saiu da tua vida. Então, falando em comunicação, por que ela é uma ferramenta tão poderosa na equipe de vendas? Porque é através da comunicação que a gente cria conexão com as pessoas, que a gente cria relacionamento, o que é importantíssimo para vendas, mas uma das coisas mais importantes é que através da comunicação você consegue ouvir as demandas, as necessidades das pessoas e entender isso para vendas é fundamental. Hoje se fala muito, de venda consultiva e é muito esse caminho de você conseguir ouvir o cliente, de você entender o que ele precisa e aí você se preocupar em atender a dor desse cliente e não simplesmente de querer vender o teu produto. Ah, com certeza, né? E você mencionou antes, a gente falava aqui em off, que a comunicação começa muito antes da fala. Quais são os elementos não verbais que influenciam a venda e como podemos utilizá-los em nosso favor? Então, as pessoas pensam que comunicação é sempre fala, mas muito antes da fala, comunicação é, por exemplo, a roupa que tu tá vestindo. Então, isso já causa um impacto na pessoa. Já te vende ou não, né? Sim. Por exemplo, as pessoas tendem a fazer negócio com pessoas em quem elas confiam. Em quem as pessoas tendem a confiar? Em pessoas mais parecidas com ela. Sabia disso? Se eu te acho mais parecido comigo, eu te acho mais confiável. Então, a tua postura, o teu jeito de se comportar, tudo isso, se tu comunicar aquilo que para mim gera mais credibilidade, facilita tu vender para mim. Então, se o vendedor sabe disso, se ele entende, a gente trabalha algumas coisas de comportamento, o teu comportamento comunica, a tua conduta comunica, e é nesse momento que está gerando esse relacionamento que tu está gerando credibilidade para o cliente. Então, não posso trabalhar numa loja que vende terno, vestido de camiseta e shorts. Tipo isso, Ou pior, tu trabalha numa loja que vende terno e aí tu estás com um terno fora de tamanho, todo desalinhado, todo desdenhado. A cor fora da moda. Entende? Então, antes de tu falar, não adianta tu ter um discurso ótimo, porque aquele cliente fica olhando o tempo inteiro pra ti e fala, meu Deus do céu, mas será que o terno que eu vou comprar aqui vai ficar assim em mim? Então, as pessoas acham que é o discurso só, Tem uma frase que eu uso muito sobre isso que a gente tá falando, que é assim, o que você faz fala mais alto do que o que você diz. O que você faz fala mais alto do que você diz. Então, vamos dizer aqui, a escutatória é um aspecto crucial em vendas consultivas. Nos fale um pouco sobre a importância de saber ouvir e como isso pode aumentar as chances de venda, Ouvir mais do que falar. É isso aí. Eu uso essa expressão escutatória, Uma palavra, é uma brincadeira de uma rima com a oratória, uma palavra que na verdade não existe, Uhum. Mas é isso mesmo. Para um vendedor, a gente precisa desenvolver a habilidade de ouvir. Porque muito se falou treinando vendedores assim, precisa desenvolver a tua comunicação, precisa melhorar a tua comunicação. E aí a maior parte dos treinamentos com vendedores é o quê? Oratória. Falar bem. E aí é muito comum tu ter vendedores que não param de falar. E aí, às vezes, o cara tá falando, e essa fala não tá vendendo. Se ele escutasse menos, se ele escutasse mais, falasse menos, fazendo perguntas assertivas pra ti, e aí ele vai te ouvindo, e aí ele faz pergunta, e tu vai falando. O que vai acontecer? É como um jogo de xadrez, Tu mostra tudo pra ele, e aí ele precisa falar pouco, porque ele já captou o que tu precisa. E aí ele é assertivo, ele fala no encontro da tua dor. Se eu não te deixo falar e só eu falo, eu vou ter que atirar para todos os lados, porque eu não sei qual é a tua dor.
Sim. Então, ensinar o vendedor a ouvir. E tem uma outra coisa, né, Brandão, assim, as pessoas, elas estão muito carentes. Eu ia dizer, né? O vendedor é quase que um psicólogo, né? Isso, mas aí o que acontece? As pessoas querem falar e hoje em dia ninguém tem tempo para ouvir. Então, se tu me ouves, tu me olha nos olhos, tu me ouve e me deixa falar, eu tenho a sensação de que tu é uma pessoa muito interessada em mim, que foi muito gostoso estar contigo. E aí isso facilita muito também o processo da venda. A pessoa confia, né? Então tá. E os principais desafios que os vendedores enfrentam em relação à comunicação? Como eles podem superar esses desafios, Mônica? Eu penso, lembrando que tem umas coisas que a gente fala assim, ó, é muito difícil alguém ter dito assim, ó, o meu sonho quando crescer é ser vendedor. A pessoa acaba se tornando por, né, determinadas coisas da vida e tal, ela acaba parando ali. E muitas vezes ela não tem oportunidades, às vezes a empresa também não trabalha muito isso, mas desenvolver o vendedor. Então, é preciso que tu entenda alguma coisa, né, que tu trabalhe com técnicas, fazer cursos, escutar podcasts, como esse podcast aqui que a CDL está proporcionando, né? Então, essas questões de buscar conhecimento, buscar informações para que eu possa me desenvolver. A comunicação, por exemplo, é uma habilidade. Então, a habilidade não é um dom, não é uma coisa que tu ou nasce para isso ou não. As pessoas costumam se defender aí. Mas eu não nasci com dom para comunicação. Comunicação é uma habilidade, é igual jogar tênis. Se tu aprender técnica e tu treinar, tu vai ficar bom, cada vez melhor. Então, uma das formas é buscar conhecimento. Eu não gosto de ler. Tá bom, porque ler é uma forma de buscar conhecimento. Mas escuta um podcast, assiste, se inscreve num canal, vai atrás de informação. Hoje em dia tem tanto vídeo, tem tantas coisas. Faz um curso, faz um treinamento. As entidades, por exemplo, como o CDL, oferecem treinamento, desenvolvimento, escuta pessoas com mais experiência. Né? Então, realmente, você precisa desenvolver a tua comunicação. E essa história de que eu já sei de tudo, que eu não preciso mais treinar, é coisa do passado, não existe, né? Nunca acaba, né? E assim, quanto mais tu vê profissionais competentes, né? Eu tenho muita oportunidade, assim, estar em grandes clientes e tal, e aí tu vê que os caras mais top, os que estão lá em cima, eles são os mais humildes. Eu sempre tenho coisas a desenvolver, eu quero aprender, o que eu posso melhorar. E aí, às vezes, tu vê um gestor de 1.000 pessoas numa grande loja do varejo, como tem um cliente que eu estava atendendo antes de estar aqui, e esse gestor tem humildade e fala, nossa, eu tenho muita coisa que eu podia melhorar na minha comunicação e tal. E às vezes você vê um jovem de 20 e poucos anos, começando no comércio, ele fala, nossa, eu sou um ótimo vendedor. Não, minha comunicação é fantástica. Eu sei tudo. E aí tem, aquela máxima vale muito, né? Quanto mais você sabe de algo, mais você vê que tem coisa para aprender. E como a gente consegue organizar a nossa fala de maneira objetiva e persuasiva para que isso converta a venda? Umas coisas assim, né, Alexandre? Tem muito essa coisa do vendedor de assim, vai na intuição, vai. E não existe mais isso hoje, né? Tu precisa se desenvolver. Então, tem duas coisas básicas aí. Não tem muitas vezes pessoa que vai falar e ela começa assim, ó. Não, porque assim, ó. Né? Porque ela tá tentando organizar na mente e não falar. Não fez antes, né? Não fez antes. Não treinou. Exatamente. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar na tua loja, né? Tô dando um exemplo, ela me contratou, eu vou trabalhar numa loja. Eu preciso entender desse produto, entender dessa loja, quem são os clientes, qual é o foco. Nessa loja que a gente trabalha, o foco é mais preço ou é mais qualidade? As pessoas vão barganhar mais aqui? Qual é o argumento que eu vou usar? Então, eu preciso desse conhecimento. A empresa que me contratou tem que me ajudar, me dar conhecimento, mas eu também preciso buscar. E aí, eu preciso treinar. Não existe coisa... Você nunca começa fazendo uma coisa bem feita, né? A gente começa fazendo ruim, e aí tu vai trabalhando e vai ficando melhor. Então, você precisa simular. Se eu vou trabalhar, vou vender essa caneca, eu preciso simular vender essa caneca, falar para ti, imaginar os contrapontos, os contra-argumentos que você possa me trazer, porque quanto mais eu fizer isso, mais preparado eu tô. Com certeza. Então, a grande questão, como é que eu fico, Mônica, mais objetivo e mais persuasivo? Primeiro, tu tem que ter conhecimento do produto, do cliente, tu tem que treinar, não tem como. Treina em 2 vendedores, treina apresentando para o teu gerente, treina falando para um, faz simulações, treine falar, fale em todas as situações que você pode, prepara. Preparar a fala sempre assim, começo, meio e fim. Cada pergunta que eu estou tentando te responder, eu penso na minha cabeça, começo, meio e fim, para as coisas fazerem sentido. Sentido, né? Para quem quer comprar. E na persuasão, Brasil, assim, buscar o interesse da pessoa. Quando eu te escuto, eu vejo o que é importante para ti. E aí tentar ir no encontro desse teu interesse. Que é para ele.
Mas se eu escuto o teu interesse, eu tenho que daí tentar falar no teu foco. Isso vai me tornar mais persuasivo. Muito legal, maravilha. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, por ter mostrado um pouco para as pessoas aqui que estão nos ouvindo na CBN 95.3, que treinar é importante e treinar sempre, né? Obrigado pela sua participação. O nosso tempo já está esgotado e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado a todos vocês. Não esqueçam, todas as quartas-feiras, às 3h40 da tarde, Timeline CDL 95.3 aqui na CBN Joinville. Tchau!